E se a ascensão da extrema-direita, mundo afora, for apenas um sintoma do desgaste final do capitalismo, cara? Essa hipótese, ela pode até te parecer radical demais, eu sei. Só que vai ficando impossível fugir desse raciocínio na medida em que até a mídia hegemônica, que costuma ser assim meio resistente, né, a qualquer crítica ou autocrítica do capitalismo, sabe, vai ficando difícil você desconsiderar isso na medida em que até esses caras começam a cogitar essa explicação que na academia é corriqueira, né? Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? A associação entre a ascensão da extrema-direita e o declínio do capitalismo, assim, ela é mais, realmente, ela é mais comum na academia que na imprensa, né? Não tem jeito, nisso que a gente chama de mídia hegemônica, né? Que trata o capitalismo como um fenômeno natural, né? Como se ele tivesse caído de uma árvore, assim, só tem esse jeito, né? Quando na verdade é uma coisa que a gente inventou, né? E aí, se a gente inventou, em tese, a gente poderia desinventar. Então não é absurdo falar no fim de um sistema social e econômico sob o qual a gente se organizou, né? E aí, Ana, tem um fenômeno chamado capitalismo tardio. Não é um nome que eu inventei, né? É um termo super importante para compreender esse momento histórico. Vamos começar por aí. O que é capitalismo tardio? A gente chegou a fazer aqui no Meteoro um vídeo para explicar, chama Amazon e o capitalismo tardio. E aí aqui eu vou colocar um trechinho desse vídeo, porque isso vai orientar a nossa discussão. Vamos lá. É do interesse de uma empresa como a Amazon economizar tanto quanto possível na hora de pagar os seus trabalhadores. Esse, aliás, é o interesse de todas as empresas. Acontece que, se ninguém é suficientemente remunerado, aí ninguém pode comprar nada. Se ninguém pode comprar nada, a Amazon não tem para quem vender. E se a Amazon não tem para quem vender, aí a Amazon tem um problema, e não é só ela, não. O sistema econômico que permitiu a concentração monstruosa de recursos que ela representa também fica ameaçado. Esse é o tal do capitalismo tardio, definido por Ernest Mandel. Esse não é o estudioso que cunhou o termo capitalismo tardio, mas é o cara que deu complexidade a esse termo e também que o popularizou. Mandel, um economista belga, que identifica 3 estágios do capitalismo. A primeira fase corresponde ao capitalismo de mercado, praticado entre os anos de 1700 e 1850. Dizem que nessa época aí até parecia bonitinho, tá? Primeira fase, o capitalismo bonitinho. Nesse estágio, o capital industrial crescia dentro dos seus mercados domésticos. Na segunda fase, chamada de monopolista, a humanidade precisa lidar com o desenvolvimento imperialista dos mercados internacionais e também com a exploração dos territórios coloniais. Isso dura até meados do século XX. Na terceira fase, que corresponde aí sim ao capitalismo tardio, o sistema econômico vai encontrando dificuldades para se reproduzir pelo tempo. Aqui é a concentração de riqueza gerada pelo capitalismo que ameaça o capitalismo de morte. É contraditório, mas é o que acontece. Como explica o professor Richard Wolff. But here comes the contradiction. If all capitalists are reducing the number of workers they pay or reducing the pay they give to their workers, what will result is that the working people have less and less money. And if they have less and less money, they can't buy what the capitalists are producing to sell. The capitalists, therefore, are destroying themselves, but they have no choice. They have to save on the labor outlay, and then that comes back and bites them in the rear end. The problems of capitalism now are so severe, so systemic, so global, that we're beginning to wonder whether this system is going to find a way out. The Marxists are not the only ones wondering whether this system is coming to an end. The people on the other side of the political fence are very worried too. As questões colocadas aqui são seríssimas. Será que a gente vai viver para ver essa transformação? E mais importante, quem é que vai rir por último? Muito bem, então tá aí a explicação a respeito do capitalismo de terceiro estágio, capitalismo tardio. Você deu para entender o conceito, né? Se só um lado acumula, o outro lado não pode consumir. Se não pode consumir, fudeu, acabou o capitalismo. Aí, essa lógica autofágica do capitalismo, ela é levada nesse terceiro estágio, né, a um, a um momento tão sinistro, né, em que você tem
o dinheiro público sendo usado para tentar colocar um band-aid na fratura exposta desse sistema. E a gente vê isso dia sim, dia também. A empresa que está em apuros não se sustenta mais, e aí eu e você temos que socorrê-la, porque ela gera nossos empregos, doutorando. Né? Então, assim, se eu te disser, o UBS comprou o Credit Suisse, foda-se, você já viu isso aí acontecer milhões de vezes, tá? Mas esse é o indutor dessa conversa nesse momento, beleza? O mais novo socorro a um banco, lá na Suíça. O maior banco da Suíça, o UBS, comprará o rival Credit Suisse com garantia. Ah, tá. Isso aí é France Presse. Então, nada mais natural que eles pronunciem Credit Suisse. Garantias substanciais do governo do país. A informação foi confirmada neste domingo pelas autoridades suíças. A compra será no valor de 3,2 bilhões de dólares. Essa quantia equivale a 17 bilhões de reais. O Credit Suisse é um dos 30 maiores bancos do mundo e sua forte queda na bolsa nesta semana gerou nervosismo no mundo financeiro. Nos últimos dias, vários mercados financeiros viveram turbulências significativas. Essas turbulências desestabilizaram os bancos mais frágeis, e isto apesar de uma boa capitalização. O Credit Suisse perdeu a confiança dos mercados. A queda das ações ocorreu na mesma semana do colapso de bancos nos Estados Unidos, o que aumentou a aversão ao risco no setor. O Credit Suisse teve uma queda recorde na última quarta-feira, e seu valor de mercado despencou para 7,5 bilhões de dólares. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, saudou neste domingo a ação rápida das autoridades suíças. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, e o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, celebraram a aquisição do Credit Suisse. Parabéns, autoridades suíças, pelo rápido socorro ao seu banco. Muito bom. E aí, Ana, vamos para o UOL com o Jamil Chad, que é referência na cobertura das relações exteriores do Brasil, né? E direto da Europa, ele vai ligar essa história ao conceito de capitalismo tardio. E o Jamil, assim, o que eu quero dizer com isso é que ele apura muito mais do que opina, né? Mas ao trazer esse conceito para um lugar como o UOL, onde normalmente essa ideia assim está ausente, que essa ideia, até esse momento, ainda é da esquerda maluca, que é a gente aqui, né? Ele presta um grande serviço. Óbvio depois daquele resgate trilionário que levou o mundo a uma crise sem precedentes até então, depois a pandemia aumentou a crise, depois de cortar o estado de bem-estar social, por exemplo, aqui na Europa, por que é que bancos ainda voltam a quebrar? Quem não fez a sua parte no acordo? Porque ninguém perguntou para nós, contribuintes, e aí, vocês estão dispostos a salvar o banco? Nós não fomos consultados, nós basicamente tivemos de aceitar. Agora, do outro lado, por que é que os critérios não estão sendo cumpridos dessa forma? Só queria colocar um ponto ainda no que a Mili falou, que é fundamental. Aquela crise de 2008, que usou recursos públicos para salvar bancos, ela gerou aqui na Europa um enorme sentimento de traição. Traição do poder público em relação ao cidadão. Ao cidadão que falou, calma aí, o meu dinheiro, eu ganho 600 euros de aposentadoria, como em Portugal, na Espanha ou na Grécia, eu ganho 600 euros e vou ter que reduzir isso para 550, porque o meu país precisa salvar o banco. O que é que eu tenho a ver com essa irresponsabilidade que foi feita? E por que sou eu, depois de 50 anos, 40 anos de trabalho, que vou ter de abrir mão da minha aposentadoria já extremamente baixa para salvar esse capitalismo? Aí o que acontece depois disso? Acontece uma grande decepção em relação às classes políticas. O que veio depois da decepção em relação às classes políticas? Vamos buscar Messias, vamos buscar alternativas que combatam o sistema. E aí, de repente, apareceram aqueles charlatães e populistas de sempre, ou seja, a extrema-direita, que foi lá coletar justamente os dividendos da crise de 2008, em termos políticos, e passou a ter uma força que não tinha antes. Então, a expansão da extrema-direita na Europa, pelo menos na década seguinte, ela tem uma relação direta
com o desmonte do Estado do bem-estar social, que foi desmontado para salvar os bancos. Então, há uma relação entre a crise da democracia e salvar bancos. A grande pergunta é se a gente vai deixar isso acontecer de novo. Aê, Ana, ouviu aí a timeline do raciocínio do Jamil? O estado de bem-estar social no norte global, chiquérrimo, vai decaindo na medida em que o capitalismo vai entrando em crise e suas instituições financeiras precisam ser salvas com o dinheiro do contribuinte. A crise vai aumentando a insatisfação. E na hora da insatisfação, você corre para quem tem a explicação mais simples. E quem tem a explicação mais simples, danou-se. É a direita. A culpa é do imigrante, a culpa é do preto, a culpa é do gay, entendeu? A culpa vai ser de um sistema econômico e social complicadíssimo de compreender, como ele emerge, através de que processos históricos, como ele opera, como ele explora, como ele se mantém. Não. A culpa é da Ana, esquerdista safada. A culpa é do PT. Isso é uma marchinha da família Passos. E dessa corja vagabunda de artistas, não tenho aqui para tocar agora, infelizmente. Acho que Damásio respondeu aqui, né? Sintetizou melhor do que eu poderia jamais dizer aqui no chat. Fascismo, o botão de emergência do capitalismo. É isso, né? Quando a coisa vai mal, apela-se aí, como diz o Álvaro, para a solução mais simples. Eu diria pior ainda, sabe? Não é só que a solução é mais simples, mas na hora que a coisa aperta ainda mais. Não dá para sustentar uma situação em que se deixa o trabalhador tão pobre que nem ele mesmo consegue consumir aquilo que o mercado produz. Qual é a solução? Jogar mais dinheiro nos ricos, obviamente, né? E fazer com que as pessoas sejam obrigadas a trabalhar em condições de miséria sem reclamar. Né? É isso que eu quero dizer com aperta-se mais na hora que a situação aperta. Escraviza-se, sabe, arrocha ainda mais a situação econômica e social das pessoas, que aí as coisas se mantêm, porque se você der uma ajuda para as pessoas que estão passando dificuldade, aí é um problema. Aí, como a gente pôde ver na história recente do país, aí a galera pira, meu Deus, acabou a ordem social, as coisas saíram do lugar, para tudo. Se você continuar ajudando os pobres aí, eu vou votar no Bolsonaro, hein? É o que aconteceu.